Queridos, abra aí comigo Lucas 22. Vamos lá com a tia Renata, vai lá para a salinha lá, ó. Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 14. Amém? Diz assim a palavra: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor estava comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que estava para fazer isso? Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu favor. Pai, agradecemos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor que são incontáveis. Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo para ministrar nos nossos corações. Dependemos do teu Espírito Santo para ministrar sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. Pai, venha o Senhor, venha o teu reino sobre nós, para que nós tenhamos entendimento, compreensão, favor do Senhor. Renova em nós a fé, a esperança, a visão celestial. Que o agir do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, como eu falei, eu tenho me inquietado e eu tenho conversado muito com os colegas, seja do Compeb, que são de outras denominações, Quadrangular, Assembleia, tantas outras igrejas não denominacionadas antigas, né? Seja Quadrangular, Assembleia, Presbiteriana, igrejas independentes que vieram se formando, mas o meu respeito a todas elas. E nós temos ouvido e visto a luta e o esvaziar das igrejas. Igrejas tradicionais, igrejas como franquia, me perdoa a palavra, mas é muito isso. Igrejas franqueadas arrebatam muitas pessoas, mas não muitos crentes. Temos muitas igrejas franqueadas. Se eu quisesse vender Moriá hoje, rapidamente eu acharia alguém para comprar. Venderia ao estilo porteira fechada, inclusive com você dentro. Mas eu não sou um homem de Deus que vê ministério e que vê reino dessa forma. Igrejas tradicionais que carregam homens importantes, homens respeitados dentro da nossa vida de fé, arrebatam muitas pessoas.
mas não quer dizer que são muitos crentes. Nós temos pessoas, e não para diminuí-las, Márcio Valadão, Lagoinha, por exemplo, Oitava Presbiteriana aqui perto, com o pastor Jeremias, pessoas, de valores, mas essas igrejas acabam sendo fácil, não quero aqui desqualificar todas as pessoas que estão lá, mas há um público diferente. Igreja como a Universal também, carrega um público, várias outras, e as igrejas menores têm sentido muito mais, padecido muito mais, e eu creio, tenho visto homens de Deus se esmerando muito mais, embora a mídia fale e mostre muitas coisas que evidenciam o contrário, mas eu posso dizer, eu tenho tido o privilégio de ver homens de outras denominações, da nossa denominação, que têm chorado na presença do Senhor, almejando trocar um cálice, cear com as pessoas, desejosos por outros tempos do que a igreja vive. E ao ler esse texto aqui, diz assim: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, diz aí no verso 15, porque igreja, corpo, é esse momento de comer junto, de estarmos juntos, de celebrarmos a unidade. E eu tenho orado e conversado com muitas pessoas e buscado no Senhor o que tem acontecido. Cadê as pessoas? E quando eu falo pessoas, eu refiro a nossas pessoas mesmo, pessoas que deixam de vir à igreja, pessoas que estão perdidas dentro da igreja, pessoas que estão aborrecidas com elas mesmas e não se cabem em casa e nem na igreja, pessoas com problemas pessoais, que acham que a igreja é uma programação de domingo. Se eu não tenho o que fazer, eu vou à igreja, ou se eu não estou bem, eu não vou à igreja. Parece que a igreja é mais uma atração para o calendário da semana, não é algo importante. E eu vejo Jesus dizendo: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje: eu tenho desejado ter comunhão com você. Eu tenho desejado ter comunhão com você. Eu tenho desejado ter você à mesa comigo. E lendo e orando, falei: Senhor, o que tem de comum a igreja e as nossas famílias, as nossas casas? O que há de comum numa casa, o que há de comum na igreja? Mesa. As nossas casas. Eu quero que você visita talvez a casa dos seus pais. Por mais ancião que você seja, visite a casa dos seus pais agora em seu pensamento. E olha o que significa uma mesa. Lá em casa, eu, Renato e o Vitor, geralmente nós temos o nosso lugar na mesa. Nós temos o hábito de sentar à mesa. E quando um senta no lugar do outro, fala assim: por que você sentou no meu lugar? Esse lugar é meu, dá licença. Senta lá no seu lugar. É nosso. O Vitor é campeão de sentar no meu lugar, não sei porquê. Entreguei. Balançou a cabeça lá, ficou chateado. Para que meu pai está falando isso? É natural que a gente queira estar no lugar dos nossos pais. Viu, filho? Natural. Não se preocupe.
Queridos, o lugar à mesa, quando você tem ali o seu lugar à mesa, é porque quando olhamos para aquele lugar, você é importante naquele lugar. Filho, quando você não está à mesa, que eu e sua mãe estamos só, você pode estar na casa dos seus avós. Quando a gente está à mesa e aquela cadeira está vazia, nós pensamos, nós olhamos para aquele lugar vazio e a nossa vida passa como um flash. E há algo comum na igreja e nas nossas casas: lugar à mesa. A sociedade moderna trouxe algo para dentro das casas muito bonito. Uns banquinhos mais altos, tipo aquele ali, uns balcãozinhos compridos dentro de casa, e agora não se senta à mesa, faz um lanche rápido e cada um vai resolver o seu dia. Muito comum não mais se assentar à mesa. Pouco olhamos nos olhos uns dos outros. Pouco estamos uns com os outros. Pouco almejamos estar com o outro. Perdemos a sensibilidade da falta do outro. Entendeu por que na igreja hoje falta tantas pessoas? Da mesma forma que a gente começa a entender a nossa casa e não observar os lugares vazios, ou não se ter um lugar na nossa casa. A coisa mais triste é quando nós não temos um lugar ou uma importância dentro da nossa casa. Quando não fazemos falta na nossa casa, não tem um lugar para nós em casa, eu não consigo respirar dentro de casa, eu não consigo ser dentro da minha casa. E quando eu perco a essência de ser na minha casa, eu não sei o que é ser na casa do meu pai. Quando eu não sei assentar à mesa na casa dos meus pais, na minha casa, na minha estrutura familiar, eu não consigo me enxergar na casa de Deus, no corpo que é a igreja. É impressionante como as coisas vão mudando, a estrutura familiar, e isso faz muito mal. Pastor, mas é natural, os meninos crescem, mais ou menos. Coisa boa que nós temos são pais, mães com autoridades que colocam os filhos no lugar e falam: senta aí, vão comer primeiro, desliga esse celular, sai da frente da televisão e põe o seu prato à mesa para comermos juntos. Ah, nós não conseguimos fazer isso sempre. Tá bom, mas vamos fazer um hábito. Se não dá para almoçar, vamos jantar ou vamos lanchar. Vamos estar à mesa. É preciso entender o significado de ter um lugar na sua casa. É preciso entender um lugar, ou a importância, ou o vazio de uma cadeira vazia. Eu fico imaginando quando temos uma estrutura familiar, eu fico imaginando uma família grande, onde tem ali 3 filhos à mesa, eu só pude ter um filho, e quando se perde um deles, seja o pai, a mãe, e alguém não está lá mais porque partiu, que dor, que vazio, que falta. Mas quando nós não temos lugar em casa, quando esse se vai, não faz falta, porque não tinha lugar. Não havia um lugar marcado. O texto que eu li
fala de uma ceia. E a ceia que nós celebramos, ela é um memorial de uma ceia, de uma mesa posta com pessoas em volta da mesa. E você precisa mudar os seus pensamentos. O lugar que você senta na igreja fala muito de você. Nós temos hoje muito desenvolvimento psicológico, estudos científicos, que muitas pessoas, eu sei que tem até versículo bíblico, que por orientação não é bom sentar nos primeiros lugares, para que ninguém peça que você vá lá para trás. Mas por que sentamos tão atrás? E eu não estou te reprovando, eu quero que você se observe. Será que você não se sente que faz tão parte do corpo? Será que você não faz tanta parte do corpo? Eu fico imaginando Jesus à mesa. Quem de nós não gostaríamos de estar do lado dele? Não ser o segundo ou o terceiro? Entende que o lugar ao lado é importante? Não se preocupa com o João, gente. O lugar que nós sentamos diz muito de nós. Jesus está à mesa e devemos ansiar como igreja sentar ali o mais próximo dele. Pode parecer brincadeira, mas por que o Vitor senta no meu lugar? Não me dá ninguém. Nós precisamos parar e avaliar como nós nos comportamos e por que nos comportamos. O melhor lugar de sentar é mais próximo de Jesus possível. A referência da igreja é só um detalhe para você entender. Ali à mesa, aquela ceia posta, eu imagino que tradicionalmente sempre eram as mesmas pessoas que sentavam mais próximo de Jesus, até por afinidade, por proximidade, por liberdade de falar, de acessar, de dialogar. E quando nós não sabemos assentar à mesa da nossa casa, ou entendemos que esse lugar não é importante, nós não aprendemos a conversar, nós não aprendemos a ser, nós não entendemos valores, nós não entendemos identidade. Sentado à mesa é um lugar de tamanho revelação. Foi na mesa que o traidor se revelou. Eu não queria que você se apegasse em si, na pessoa do traidor, mas na condição de o mais profundo se deu à mesa. E pode ser ruim ter sido traído, mas era necessário acontecer aquele ponto para que eu e você fôssemos um com o Senhor. Então eu não queria que você se apegasse à traição, mas é sentado à mesa onde verdadeiramente as coisas que mudam a história acontecem. Como é importante que as famílias estejam unidas à mesa. Você já me ouviu falar muito provavelmente, aquilo que acontece na nossa casa reflete na igreja, o que acontece na igreja reflete na nossa casa. Se você escuta essa mensagem hoje e entende que ela é do Espírito Santo para você, você se posiciona. A casa precisa estar organizada, o acesso à mesa precisa ser agradável. É preciso preparar uma mesa com carinho. E quando você começa a entender isso,
aquelas que são mães vão trazer o que? Com carinho, preparar a mesa para que todos queiram estar lá. É preciso almejar. Jesus estava dizendo: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Eu quero estar à mesa com vocês, porque na mesa conhecemos, nos revelamos, seja no sentar, no aproximar de Jesus, seja no que nós falamos. Abra comigo em João 13, Evangelho de João 13, versos 6 ao 9. Leia comigo aí só o 4 antes. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Onde eles estavam? Na ceia. A ceia se dá na mesa. Na mesa as pessoas se revelam. Na mesa há uma identidade. Qual é a fala de Pedro, verso 8? O Senhor nunca lavará os meus pés. Você vai descobrir que eu tenho chulé. Não vai. Do meu pé cuido eu. Jesus responde: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Se aquilo que eu tenho para você à mesa não fizer diferença na sua vida, você não tem parte comigo. Jesus não estava instituindo lava-pés. Toda ceia tem que lavar pés. Isso não é proposta do Evangelho. Mas é importante entender que essa condição de estar à mesa, revelando-se em sonhos, e o Senhor se revela quem Ele é. Quando estamos à mesa, nós oramos e agradecemos o alimento, agradecemos a provisão, o trabalho, e quando comemos rapidamente, achamos que o alimento vem do armário, vem da geladeira, e não de Deus. Se o Senhor não lavar os meus pés, seus pés, não terá parte com você. A condição de mesa, de ceia, de anseio, de desejo, de celebrar, é algo tão profundo que quando Jesus vai por Getsemane, quando Jesus está lá orando, e é pouco depois disso, vai lá, Lucas 22, 42, nós lemos Lucas 22, 14 e 23, verso 42, dizendo: Pai,
se queres, afaste de mim esse cálice, esse copo, essa taça. Jesus estava no monte, agora não era mais mesa, mas a oração dele é: Pai, eu não quero beber desse cálice, passa de mim, não tem jeito de fazer de outra forma, eu não quero beber dele. Aonde Jesus estava? Com a sua mente. Fisicamente ele estava no monte, mas a sua cabeça, os seus pensamentos, ele estava na mesa, na ceia, lugar onde ele tinha comunhão com o Senhor e com os seus irmãos. Queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, entender o que é uma mesa e o que é uma ceia. Pessoas trocam o culto de ceia por qualquer coisa. Pessoas comem o pão e bebem por qualquer motivo. Come e bebe sem discernir o corpo. Lamentável. Lamentável. Jesus estava ali enfrentando o anseio da morte, mas a sua cabeça estava na mesa posta, nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que faz presente, na sua caminhada, no seu relacionamento com o próprio Pai. O título da mensagem essa noite é Uma Cadeira Vazia. Judas deixou a mesa, deixou uma cadeira vazia para traí-lo. Hoje, na família, há muitas pessoas deixando lugar para traição. E eu não estou falando de questões sexuais. Pessoas que não estão comprometidas com a família. Pessoas que não estão comprometidas com a satisfação, com o gozo, com a alegria, com a vida, com a saúde, com o clima da casa, com a alegria da casa. São pessoas mortas em si, vazias em si. Lembra da mensagem de domingo passado? Pessoas que se enchem do nada, tentando ocupar um lugar que é pleno de habitação do Espírito Santo. Aquela casa triste, aquela casa enlutada, aquela casa de morte, porque pessoas não anseiam um bem comum para todos. Que tristeza uma casa dessa, onde cadeiras estão vazias, falta identidade, falta valor. E como eu disse, isso reflete na igreja. Aqui há cadeiras vazias de pessoas que estão tentando resolver os seus problemas, não entregaram os seus problemas na mão de quem pode resolver, e estão lá lutando bravamente e não tem tempo para Deus. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Quantas pessoas estão largando seu lugar, seu ministério, seus dons, a troco de nada, de vazio existencial. Jesus está na mesa, na ceia. O tentador levanta, lugar vazio, sai. Jesus vai para o Getsemane. Lá ele tem uma experiência ali profunda. Seus poros ali exalam sangue.
E ali ele se prostra diante do Senhor. Senhor, é possível que esse problema, que essa luta, que essa causa não venha sobre mim? Tem jeito de passar isso para outro? As suas lutas normalmente são suas lutas. As suas guerras normalmente serão suas guerras. Mas nunca foi projeto do Senhor que você lutasse sozinho. Eis que eu estou convosco, diz o Senhor. Estou com você sempre presente. A nossa vida, seja na nossa família, seja na igreja, tem 4 cálices que a gente precisa passar, que a gente não precisa beber. Alguns você irá passar, alguns você terá que beber porque são seus. Mas tem 4 cálices que fazem mal, mata a família, mata a igreja. Quais são, pastor? O primeiro, o cálice da indiferença. O que é indiferença, pastor? Perda de valor, falta de objetivo e de vontade de responder o outro, de olhar para o outro, indiferente à existência do outro. A igreja hoje vive como se fosse indiferente se no próximo domingo as mesmas pessoas estarão aqui ou não. É indiferente. Cada um que se lasque, cada um que esteja onde achar que é bem para elas. Não. Todos são importantes. Todos têm uma cadeira. Há cadeiras guardadas, reservadas para mais pessoas. Nós não temos só essas aqui que estão vazias, tem outras. Tem espaço para mais. Mas essa é a mesma verdade da nossa casa. Quando há uma indiferença dentro de casa, coisa triste é quando em casa não percebemos o outro, não enxergamos o outro, não vemos o outro. É preciso largar, deixar passar o cálice da indiferença. Porque cada lugar é cada lugar, cada vida é cada vida. Cada um faz muita falta. Há outro cálice, o segundo cálice, que nós não devemos beber nas nossas casas e nem na igreja. O cálice da rejeição. Sabe o que é rejeição? Eu vou te exemplificar ao invés de explicar ou de trazer uma definição de dicionário. Rejeição é quando você tira uma parte sadia do seu corpo e implanta numa doente. E a doença é tão forte que ela rejeita aquela parte boa. Ela apodrece, ela mata aquela parte boa. A igreja hoje tem muita rejeição. Muitas pessoas boas tentando salvar a vida dos outros, tentando trazer vida na vida dos outros. Mas a doença alheia é tão grande que tem pessoas matando outras vidas. Pastor, mas o senhor está falando de rejeição, agora o senhor está falando de morte. É isso mesmo. Rejeita, mata, faz mal, apodrece, fede.
necrosa. Quantas pessoas em casa estão fazendo mal para o outro? Primeiro, indiferença, cálice da indiferença, cálice da rejeição. Terceiro cálice, o cálice da ingratidão. Tem cálice que você não vai passar, tem cálice que é para você, tem cálice porque o Senhor vai te usar, vai te moldar, vai te fortalecer, vai te trazer experiência, mas tem cálice que você não precisa beber. E o terceiro é o da ingratidão. Pessoas dentro de casa que fingem não reconhecer o bem que o outro sempre lhe ofereceu, a provisão, o cuidado que o outro sempre ofereceu, finge não perceber o outro, a importância do outro, o que o outro fez, o que o outro produziu. É ingrato, não reconhece o que ficou no passado, o que passado passou, e azar. Não é azar. O passado ele é importante, as coisas boas que foram lançadas sobre a sua vida, sobre a igreja, o que a igreja produziu lá atrás para você, deve ser dado como gratidão. O que nós fomos na vida uns dos outros, para minha esposa, para o meu filho para mim, minha esposa para mim, eu preciso ser grato. Muitas famílias, os lares estão cheios de ingratidão, pessoas não gratas, pessoas que não reconhecem aquilo que foi feito. Coisa triste um lar assim. Quarto cálice, o cálice da solidão. Quantas pessoas vivem em casa? Às vezes a casa tem muitas pessoas, mas vivem sozinhas. O filho não percebe o problema da mãe, do pai, os pais não percebem as lutas dos filhos, as dificuldades dos filhos, o marido não reconhece as dificuldades da esposa e vice-versa. Há aqueles que são isolados e há aqueles que se isolam de tanta ferida, de tanta rejeição, de tanta ingratidão, de tanta indiferença. Solidão é um lugar que nós levamos o outro a habitar. Lembra que eu falei de um lugar à mesa? Todo mundo quer sentar, ou deveria querer sentar bem pertinho de Jesus. Sabe aquela pessoa indesejável que você quer ficar o mais longe dela? Terrível. Terrível. Cálice da indiferença, cálice da rejeição, cálice da solidão. Queridos, como estão a casa da sociedade brasileira? O que tem permeado as famílias? Família cristã, as não cristãs. Olhe bem. A Bíblia é clara que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Na sua Bíblia está escrito que o amor de todos? Não, de muitos. Muitos não me envolvem, muitos não dizem a meu respeito.
muitos não devem dizer a nosso respeito. Queridos, aonde nós estamos, o que nós estamos percebendo, queridos, nós enfrentamos os nossos Getsêmanes direto, dia após dia nós enfrentamos os nossos quartos de guerra, os nossos momentos de luta e de oração, e eu espero que a igreja se comporte assim, se permaneçam em posição de batalha, de guerra, de oração. Como estamos? Como estamos em casa, na igreja? Meu Deus, como a igreja está, como a sociedade está. Eu quero voltar em Lucas 22, verso 23. Então começaram a perguntar entre si: qual de nós encaixa nesse papel aí? Qual de nós? Aquele que deixa o lugar vazio. O verso anterior: pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está traindo. Queridos, eu queria pegar esse versículo aqui, eu não quero adulterar a verdade dele. Jesus veio trazer o seu reino. O reino de Jesus não é político. Ai daquele que se opõe à igreja, que faz mal à igreja, ai daquele que destrói a igreja, ai daquele que difama a igreja, ai daquele que sepulta, que rejeita, que é indiferente às pessoas da igreja, ai daqueles que geram solidão no outro da igreja, ai daquele. Cuidado. Cuidado. Para encerrar, abre em Provérbios, por gentileza, 11, 29. Eu quero ler só a parte A, primeiro. Provérbios 11, 29. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Outra tradução vai dizer: aquele que causa problemas à sua família herdará o vento. Ai daquele que faz mal à igreja, ai daquele que faz mal à sua família. Herdará o vento, ou seja, ficará solitário, beberá da solidão. Ainda continua o texto: e o insensato será servo do sábio de coração. Não podemos ser o insensato, aquele que destrói, aquele que faz mal à igreja, à família. Igreja e família são instituição divina. Feche seus olhos. Pai Santo, santo é o teu nome.
Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom. Agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é verdade, ela é poderosa. Pai, obrigado, porque essa noite nós aprendemos com Jesus se assentar à mesa. Pai, nos permita sentar no lugar mais próximo. Pai, nos permita sentar nos melhores lugares. Pai, que sejamos evidenciados, vistos, percebidos como aqueles que têm intimidade com o Senhor. Pai, que possamos, ó Deus, rejeitar o cálice da indiferença, o cálice da rejeição, da ingratidão e da solidão. Pai, beberemos o cálice que o Senhor tem para nós, porque esse cálice produz vida, esse cálice produz transformação para a igreja, esse cálice que é do Senhor para nós, produz, ó Deus, vida eterna. Nele nós somos um com o Senhor. Nele nós bebemos de vida eterna, nele nós bebemos de salvação, de união, de unidade, de graça, de favor imerecido. Ó Pai, desperta o teu povo, desperta a tua igreja a algo mais profundo, a algo maior. Ó Pai, que não sejamos religiosos domingo após domingo. Há uma igreja funcional segunda-feira, há uma igreja funcional quinta-feira, há uma igreja funcional escola bíblica, há uma igreja funcional culto domingo de manhã, há uma igreja funcional domingo à noite, há uma igreja funcional em células, em casa, nos lares, há uma igreja funcional nas ruas, nas praças, há uma igreja funcional nos ônibus, ó Pai, nas filas, nos bancos, aonde estivermos. Ó Pai, desperta o teu povo, acorda o teu povo. Até quando vamos beber do cálice da preguiça, da indiferença, o cálice da rejeição, da ingratidão, o cálice da solidão? Ó Pai, começa na nossa casa. Ó Pai, nos ensina na nossa casa a sentar à mesa com o Senhor, que possamos ter um lugar especial para o Senhor à mesa, que possamos ver o Senhor, ó Deus, dia após dia, sentado em nossa casa à mesa, transformando a nossa casa, as nossas vidas, operando o teu querer e o teu realizar, e não o meu, e não o nosso. Ó Pai, produza vida em nós, produza transformação em nós, graça sobre graça, vida. Oh Pai, eu apresento aqui, Senhor, cada pessoa que aqui está presente. Pai, que essa noite possamos celebrar, possamos semear a vida, que possamos entender e ansiar o culto de ceia, a comunhão com o Senhor.